seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. Você aí de casa já pensou em empreender? Pensa em abrir seu próprio negócio e tem muitas dúvidas? Então esse é o nosso tema de debate de hoje. Nós vamos falar sobre empreendedorismo e tirar todas as suas dúvidas. Vou apresentar para vocês então os nossos convidados. Ao meu lado está Renato Saldanha, ele que é contador. E do meu lado direito está Clóvis Alberto Glessi, ele que é gestor de atendimento do Sebrae. Rapazes, obrigado por terem aceito então o nosso convite estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar a nossa conversa, qual que é o primeiro passo que uma pessoa que quer empreender deve dar? Bom, ao meu ver, ele tem que estar pensando o que ele sabe fazer, qual é a habilidade dele, o dom, né? E se esse dom que ele tem, se é de comercializar, se é de produzir, alguma coisa assim, tem uma necessidade na região onde ele pensa em atuar, certo? E num segundo momento, quanto ele precisa naqueles primeiros instantes para sobreviver. Para aí então ele começar a ver o que ele vai produzir e qual o ponto de equilíbrio, e se esse ponto de equilíbrio que é em unidades ou em prestação de serviços se comporta essa região onde ele pensa em atuar, né? E aí nós já estamos entrando quase que num plano de negócios, né? Para ele poder ter um pouco mais de chance de sobrevivência no mercado. Tem que haver um planejamento, então antes pensar no público-alvo, tudo isso. Eu estaria complementando essa fala já do Saldanha, que a gente observa perfis diferentes de pessoas que querem empreender, né? Nós temos situações e elas variam em função dos períodos, às vezes afetados por crises, inclusive, né? E aí nós classificamos empreendedores em dois aspectos diferentes. Nós temos o empreendedor dito por oportunidade, que é aquela pessoa que observa ou se depara com uma oportunidade para empreender em uma atividade, em algum serviço ou comércio, que ele acaba descobrindo, às vezes até fazendo uma viagem, a gente acaba se deparando com ideias, com possibilidades, oportunidades de negócio que ele pode trazer para aquele meio onde ele talvez reside ou vive. Ela pode vir também, às vezes, até por uma questão de nós consumidores não sermos atendidos por algum serviço ou não encontrarmos algum produto, podemos vislumbrar aí uma possibilidade, uma ideia de negócio. E eu sempre gosto de dizer que uma ideia por si só, ela não é um negócio ainda, né? Ela não é uma oportunidade de negócio ainda. Ela passa a ser talvez uma oportunidade de negócio a partir do momento que nós identificamos no mercado pessoas, um público que queira pagar por este serviço, né, ou por esta atividade que passa a ser oferecida. Então nós temos o empreendedor por oportunidade e temos também o empreendedor por necessidade, que normalmente são aquelas pessoas que ficam à margem do mercado de trabalho, ou seja, elas são dispensadas talvez do seu trabalho, do seu emprego formal de carteira assinada, tentam recolocação no mercado e depois de algum tempo, frustrados de não encontrar uma alternativa, tentam de uma forma se agarrar em alguma atividade que possa lhe gerar alguma renda. Nós temos aí o empreendedor por necessidade, ele precisa gerar alguma renda de subsistência para si e muito comum também para as suas famílias, né? Então, também é uma reflexão que a gente pode fazer também neste olhar. E é muito comum nós recebermos pessoas no Sebrae que, na verdade, estão buscando empreender muito mais por necessidade que necessariamente por oportunidade, né? E também, já também linkando com a fala inicial do Saldanha, essa necessidade, sim, em qualquer um desses aspectos, seja por oportunidade, por necessidade, de que isto precisa vir, sim, acompanhado de um estudo, a gente usa um termo técnico que é um plano de negócio, né? Onde a gente pode justamente tentar colocar no papel ou colocar num passo a passo todo esse conjunto de ideias, imaginações, possibilidades
que se tem acerca daquilo que se pretende fazer. Porque o objetivo do plano de negócio, na verdade, ele não vai ser uma garantia de sucesso para o negócio, mas ele vai ser um instrumento que permite fazer uma análise antecipada, porque o papel aceita tudo, né, ou uma planilha aceita tudo, de fazer uma análise de viabilidade desse negócio. E aí, como o Saldanha também disse, por quê? Porque impacta em eu ter uma reserva, porque o negócio ele tem um tempo de maturidade para começar a dar algum resultado, né? Ele necessita de um investimento inicial para o início de qualquer atividade que seja. Claro que esse investimento varia, né, de acordo com cada ideia posta em prática, mas fazer uma análise de viabilidade quer dizer o seguinte: ou você está no caminho certo e pode investir o recurso que você tem, que você vai colher depois de um determinado período, ou o plano vai lhe sinalizar, olha, é inviável do ponto de vista de potencial de mercado ou do tempo de retorno do investimento que você vai fazer. Então, plano de negócio ou um planejamento quase que teria que ser um pré-requisito, né, Saldanha, para que o empreendedor possa começar de uma forma mais segura, mais assertiva. Então dá para dizer que esse plano de negócio é uma das principais coisas, é como se fosse uma base. Com certeza, eu entendo que sim. Hoje a gente tem uma estatística que, se não me falha a memória, está em torno de 70% das empresas que abrem, até o segundo ano, elas vêm a falir. Justamente porque não fizeram esse planejamento estratégico, não fizeram esse plano de negócios, esse estudo de casos, essa pesquisa, e foram muito no empirismo, né? Sim. Muitas dessas empresas geralmente são por necessidade, né? O cara não tem uma oportunidade boa, ele tem uma necessidade grande. E aí que sai correndo atrás da máquina e já precisa sobreviver daquele negócio. Que 30 dias ele quer ter um retorno já, falou, né? Todo negócio tem um tempo de maturidade. Ele às vezes leva 2 anos, 1 ano, meio ano no mínimo, para começar o dono a poder tirar alguma coisinha. Até ali tem que se alavancar no almoço da mãe, do pai, né? Buscar alternativas. Exato, porque senão ele vai comendo já os ovos e começar a comer as penas da galinha, as asas, e daqui a pouco a galinha morreu, né? Então... Perfeito. O que pode trazer problemas no futuro pode, também, né? Com certeza. A estatística está aí, né? 80% mais ou menos, até o segundo ano, vem a falecer, né? Sim. Uhum. E quais que são, assim, que a gente pode dizer, que vocês poderiam nos contar, os maiores desafios para a pessoa que está se tornando empreendedora? Ao meu ponto de vista, eu acho que é a parte administrativa, que a maioria das pessoas não tem uma gestão boa, né? Ou não tem uma experiência em gestão, tem mais, muitas vezes tem mais no processo do que na gestão, ou de serviço, de fazer um serviço, ou pedreiro, ou o cara que faz o cachorro quente. Nós estamos falando em MEI, né? Então são atividades que remuneram até 5 mil, agora até 81 mil por ano, né? Ano. Então são atividades assim que não são muito grandes. Então, esse pessoal geralmente, ele é um bom operador e um pouco ou muito nada de administrador. E é ali que há as maiores falhas, né, em administrar os recursos, né? Ou investe mal, ou vende mal, ou compra mal, né? Controla mal, controla mal, precária. Né? Às vezes não tem nem controle nenhum. Vamos supor assim, um pipoqueiro. O pipoqueiro ele tem que ter uns litros de azeite, né? Os pacotes de pipoca, né, para poder fazer pipoca, o sal, aquele saquinho. E às vezes num domingo na praça falta saquinho. Isso é tudo administração, né? Ou falta pipoca? Ou falta pipoca, né? Então, e aí vai ver em casa tem 300 latas de azeite e não tem pipoca. Está mal dimensionado, né? Ah, mas tinha uma promoção, mas tudo bem, mas aí não pode ficar com promoção de óleo barato e sem pipoca. Uhum. Não organizou bem. Então, o dinheiro tem que ser distribuído, é pouco, então tem que ser distribuído proporcionalmente. Tanto de milho, tanto de pipoca, de óleo, tanto de sal, tanto de saquinho, tanto de azeite, para poder gastar tudo, né? E não ficar com um monte de uma coisa e não ter nem o que vender, né? Porque falta outra, né? Então, esse administrativamente é que eles pecam muito, né? E às vezes eu comento assim, ó, que hoje existe o contador e toda empresa tem que ter um contador, certo? E
por vezes a empresa não tem como pagar um contador só para ela, só as grandes têm o seu contador próprio. Então existe o birô de contador e não existe o birô de administrador. Então eu penso que deveria existir um birô de administrador, o cara com escritório de administração, e toda a empresa tem um administrador. E aí nós iríamos minimizar esse problema, porque teria um administrador responsável para fazer o planejamento, porque ia cobrar uma mensalidade ínfima, dentro de acordo com o faturamento e tal, mas ele teria uma orientação, né? Hoje cabe muito ao contador, mas o contador já tem outras atribuições, correndo atrás de imposto e de declarações que tem multas e tal, e aí acaba pecando talvez um pouco em orientar o rapaz, olha, tu tem que controlar um pouco mais, não pode deixar faltar pipoca. Tem que dividir então as tarefas. Então eu penso assim que hoje o maior problema deles é a parte administrativa, né? Essa gestão do negócio que falta muito, né? Eu até complementando nesse sentido que o Renato traz, concordo plenamente com isso, né? Porque para nós podermos fazer uma avaliação em termos de gestão do negócio, gestão dos números do negócio, nós estamos focando agora, bem como o Renato traz, empresas de maior porte ou empresas que já, ao iniciar no seu planejamento, já contemplam uma necessidade maior de investimento, se reúnem em 2 ou mais pessoas formando uma sociedade e há um aporte de relativo valor suficiente para tocar este negócio, lhe permite contratar ou ter uma estrutura administrativa, se não própria, terceirizada, para cuidar de muitas dessas coisas, porque concordo também com o Renato, as pessoas vêm às vezes de uma área técnica, são operários, eles sabem fazer o produto ou são bons comerciantes, né? Mas nem sempre bons gestores de números do negócio, né? E aí quando a gente entra no MEI, nós temos ao redor de 5.000 MEIs registrados na nossa cidade aqui de Santa Cruz do Sul, são quase 8 milhões a nível de Brasil, justamente é uma opção que veio para desonerar um pouco a questão dos custos para se ter empresa. Eu diria assim, até foi desde que iniciou mais intensamente em 2010, eu acho que foi a grande opção onde a pessoa pode se experimentar como empresário, né? Pode se experimentar à frente de um negócio, ser dono de um negócio. Ou seja, a partir daí se preocupou com as questões muitas vezes legais, de fazer a formalização, de haver uma contribuição para um fundo de previdência, para o pacote da previdência, toda a questão que envolve a concessão dos alvarás, das licenças, segue o mesmo padrão de qualquer outra empresa que não seja optante pelo MEI, né? Seja uma microempresa, uma pequena empresa. Então, o MEI tem CNPJ, o MEI precisa ter o alvará para atuar, ele precisa se ele manipular alimentos, por exemplo, ele tem que ter a sua estrutura adequada, autorizada com alvará da vigilância sanitária, ou seja, isto já é um pacote de dificuldades por si só, né? Gerenciar os números dos negócios é outra grande dificuldade que ele tem. É uma observação minha simples, né? Mas eu às vezes fico me lembrando disso. Seguido se vê matérias dizendo que, de um modo geral, a população, né, talvez 95%, ou posso estar exagerando, digamos que 90% da população, das pessoas, não tem muita afinidade com a área financeira, com a matemática, né? As pessoas às vezes se desviam, procuram se desviar desse foco por não gostarem de lidar com números, né? E quem vai ter um negócio precisa adotar controles, precisa querer controlar números, né? Anotar valores, fazer minimamente um controle dos seus recebimentos e seus pagamentos. Bom, mas se eu não gosto de fazer isso, eu sempre vou deixar isso de lado, né? Voltando à questão do MEI, né? Capacitações, assessorias são ofertadas para o MEI, né?
Mas, pasme, ele pouco procura essa ajuda, ele pouco acessa esse tipo de ajuda, né? E ele tem uma obrigação anual, como o MEI, né? É um modelo muito simplificado, microempreendedor individual, e ele tem como obrigação anual fazer a declaração das suas vendas, do que ele vendeu no ano anterior, né? E para isso, ele inclusive já é alcançado um formulário que está disponível no próprio portal do empreendedor.gov.br, que é uma planilha que ajuda ele a fazer os seus controles. Aquela planilha, a princípio, ela é muito simples, porque ela é autoexplicativa, ela é bem detalhada. E a gente percebeu ao longo desses últimos anos, inclusive até 2016, nós auxiliávamos nesse procedimento, da dificuldade das pessoas em preencher aquele documento para cumprir praticamente sua única obrigação anual, que é prestar contas das suas vendas do ano anterior. Porque o MEI também tem o benefício de não estar obrigado a emitir nota fiscal de venda a consumidor. Ele pode fornecer um recibo, ele pode emitir nota se quiser, existem as possibilidades para fazê-lo, a não ser que ele venda para uma outra empresa, onde daí nesse caso ele tem que emitir uma nota fiscal. Ou seja, isso são coisas estranhas para ele, são coisas muito difíceis na maioria das vezes para as pessoas que são humildes, que são muito boas em produzir, elaborar alguma coisa, mas tem muita dificuldade no controle. E aí os serviços estão online, os serviços estão lá no portal do empreendedor, para serem acessados pela internet. Às vezes é a guia mensal que os MEIs contribuem, ela está disponível lá no portal para ser impressa. Mas ele procura muito o Sebrae, talvez os próprios escritórios, pedindo ajuda para fazer estes poucos procedimentos, porque ele também está dispensado da necessidade do contador, justamente já para que ele tenha menos custos. Então me parece que não basta ter a ideia, né? Não basta ter uma percepção de uma boa oportunidade, conhecer o mercado, as vendas estão satisfatórias, elas estão dentro do parâmetro, do limite que o MEI pode ter, se ele não adotar algumas práticas para si, simples, de gestão, de ter o registro, pelo menos daquilo que ele vende, ou daquilo que ele compra, daquilo que ele tem a pagar. Ele vai ter que adotar, ele vai ter que, entre aspas, ele vai ter que ir para uma sala de aula aprender a fazer isso. Porque senão ele corre o risco de novo, como diz o Renato, aí de sucumbir logo ali adiante, por não ter clareza do tamanho dos gastos que ele pode fazer, ou da compra que não pode ser em grandes volumes, porque ele tem que fazer uma reposição mais frequente, né? Então é uma série de coisas que ele pode aprender a fazer. Muitos estão dominando isso, muitos já venceram esta etapa, muitos inclusive já migraram, começaram como MEI, e em função do limite de faturamento anual já se transformaram em microempresas, né? Não sei, o Saldanha se tem um exemplo para citar, mas eu sempre volto a dizer, foi uma das grandes viradas de chave, pelo menos na minha experiência, na minha vivência de Sebrae, de mais de 17 anos, foi uma virada de chave importantíssima essa oportunidade de formalização do MEI. É óbvio, tem situações em que as pessoas às vezes distorcem a finalidade, o uso deste formato, né? Mas digamos que, se a gente for olhar desse universo, eu sempre penso o seguinte: se metade desses que se formalizaram como MEI, se legalizaram, estão contribuindo regularmente com a sua DAS, sua arrecadação mensal, já foi muito bom para estas pessoas, para a família dessas pessoas, e não esquecendo que o MEI é um gerador de emprego, ele pode ter até um funcionário. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul.
Olá, sou Paulo Moura, repórter fotográfico, coordenador das etapas do Miss Rio Grande do Sul, Mini Miss Universo versão Disney e rainha da Expo Inter. E vem aí uma nova emoção. E o foco é você. Vamos estar com a nossa equipe completa na sua cidade. Você será a nossa celebridade. Vamos te entrevistar, vamos te fotografar e muito mais. Fique ligado. Sabe como? Eu sou Maria Laura, repórter Mini Programa, blogueira, modelo e Mini Miss Brasil Beleza Facial. Vou estar acompanhando o Paulo Moura na sua foto e quando terminar vou te entrevistar e vai para o meu quadro do programa, Trocando Ideias com Maria Laura. A dica DEMAC de hoje é sobre os azulejos. Eles, por exemplo, permitem inúmeras composições, já que estão disponíveis das mais diversas formas, que evocam diferentes sensações no contato com as peças, seja pelo formato inusitado, pelo desenho proporcionado ou pelo toque de cor diferenciado, criam cenários incomuns e cheios de personalidade. DEMAC Materiais de Construção e Acabamentos, Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz. Vem aí, bastidores na tua festa. Eu, Paulo Moura, estarei percorrendo o Rio Grande do Sul e com certeza com uma cobertura completa na tua festa. Fotografia, filmagem, entrevista, aquele bate-papo descontraído nos bastidores. Quer saber como? Entre em contato com a nossa produção. A dica Sangalen de hoje é sobre as queimaduras solares. A história prévia de queimaduras solares, especialmente na infância e adolescência, tem sido implicada como tão importante quanto a exposição prolongada e persistente à radiação solar para a incidência de neoplasias malignas da pele. Instituto de Oncologia Sangalen, Núcleo Melanoma. Cuide da sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto. CRM 21297. Mas agora que vocês comentaram então, nessa questão do MEI, como que a pessoa pode se cadastrar? Não sei se esse é o certo, falar, cadastrar, tirar o MEI, se formalizar. Como que a pessoa pode fazer isso? Bom, pode... Hoje, os escritórios de contabilidade que estão no regime do Simples, né, a tributação do Simples, eles são obrigados a fazer de graça todo o serviço da MEI, certo? Isso é importante saber. E como saber se o escritório está? É só entrar no site e ver quais são os escritórios da cidade que são do regime de tributação do Simples. E procurar um desses escritórios e pedir para que faça a formalização dentro do Simples. Sem ônus, certo? Ele não pode cobrar. O outro escritório que paga ou pelo presumido ou pelo real, ele pode dizer, olha, eu faço, mas eu vou cobrar tanto. Agora o meu colega lá, que está no Simples ainda, pode até fazer de graça. Então, procurar um escritório, o Sebrae acho que agora não está mais fazendo? Tá? Nós fizemos esse processo, né, de formalização, mas ele se dava da seguinte maneira, né? Ele não se dava simplesmente a pessoa chegava lá e quer me formalizar e nós acessávamos o site. Nós tínhamos um procedimento em que, antes de mais nada, essas pessoas participavam de uma atividade, de uma sensibilização de 2 horas, onde nós explicávamos do que é ser MEI, quais teus direitos, quais tuas obrigações, o que é ser um MEI, né?
A partir daí, então, ele com mais certeza da formalização, do interesse da formalização, nós no passado fazíamos o procedimento. Hoje não mais, desde o ano passado, desde 2017, nós temos prestado orientação ao MEI. Nós inclusive continuamos fazendo esta atividade de palestra, porque nós temos uma frequência diária de pessoas que procuram no Sebrae orientações para como se formalizar. Então nós criamos esta agenda, ela ocorre uma vez por mês, onde as pessoas então se agendam e vêm para ouvir esta explanação. E aí, a partir disto, o Renato trouxe uma das opções, que são os escritórios de contabilidade para formalização, né? Existe a outra alternativa, que é a própria pessoa pode acessar no portal do empreendedor.gov, estou fazendo essa ênfase, .gov.br, porque existem sites que são .com, que acabam, às vezes, gerando taxas que não existem para a pessoa, são arapucas, né? Para as pessoas pagarem. Então, se entrar no site certo, no portal do empreendedor.gov.br, lá a pessoa o site ele é bastante amigável e vai mostrar o caminho para a pessoa, que não é MEI ainda, os passos para ela fazer o processo de formalização. Ou seja, se ela tem um pouquinho de domínio do uso de internet, às vezes assessorado até por alguém da própria família ou alguém amigo, conhecido, consegue fazê-lo. E eu diria assim, questão de 15, 20 minutos, ela já termina este processo pela internet e já tem o seu CNPJ. Ela já acaba conseguindo imprimir o seu certificado, que nós chamamos da condição de microempreendedor individual. Então já nasceu a pessoa jurídica, né, com o CNPJ. Ele ele fez o processo de registro. Falta ainda, para estar devidamente autorizado a atuar, buscar então o seu alvará junto à prefeitura do seu município. Porque no momento que ele faz o procedimento neste site, esse site já está interligado com os outros órgãos, seja a nível estadual ou municipal e federal. Então, no momento que ele termina o processo, todos esses órgãos já sabem que nasceu um novo CNPJ, um novo MEI, novo microempreendedor individual. Então, conforme o que ele vai fazer, ele vai ter o que nós chamamos de um alvará provisório de funcionamento, para atividades, por exemplo, que não trazem risco à saúde humana, de uma forma geral. Então, uma atividade, uma prestação de serviço, um pintor, um jardineiro, um eletricista, a partir do dia seguinte ele já pode obter o seu alvará provisório, que tem uma validade por 6 meses. Né? E principalmente para o prestador de serviço, surgiu a grande oportunidade de que ele, a partir do momento que ele se formaliza e tem um CNPJ, ele consegue emitir uma nota fiscal. Ele consegue ser contratado por uma empresa que, de praxe, exige que o seu prestador de serviço seja uma empresa e que tenha uma nota fiscal para poder remunerar pelo serviço contratado. Então, o prestador de serviço, e a ocorrência maior, se a gente for olhar dentro do próprio portal, existem estatísticas, os prestadores de serviço, eu diria que foram os grandes beneficiados com a opção do microempreendedor individual, porque até então eles eram autônomos, totalidade, pagavam inclusive uma contribuição maior, que é menor ao se formalizar como MEI, e como autônomo, muitas vezes, na grande maioria das vezes, conseguiu no máximo emitir um recibo de autônomo, o que onera o contratante. 20%. O Saldanha aí pode confirmar que, neste caso, a empresa contratante tem que fazer uma contribuição sobre este recibo emitido para o INSS. Parte patronal de INSS, né? 20%. Exatamente. Isso aí, às vezes, é um fator limitante para contratar. Em vez de contratar um MEI, de contratar um autônomo, contratar um MEI, porque ali a nota fiscal está resolvida. Exatamente. Né? No RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, tem uma contrapartida da empresa. Né? Sim. Então, de um modo geral, abriu esta perspectiva, e eu me lembro muito bem, de uns anos atrás, de um senhor que veio lá do município de Taquari, foi nos primeiros anos em que a gente tinha um envolvimento muito forte em formalização do MEI, e nós tínhamos uma campanha aqui em Santa Cruz, inclusive com
estávamos na praça central aqui com uma pirâmide para atendimento ao MEI, atendimento, na verdade, às pessoas físicas que queriam na época se formalizar. Eu atendi um senhor que veio de Taquari, porque ele soube desse evento. Ele veio dizendo que ele é jardineiro, que todo mundo na cidade conhece ele, conhece o serviço dele, e alguma entidade lá, não me lembro bem se acho que era uma prefeitura, uma escola, queria contar com o serviço dele. Mas para continuar a contar com o serviço dele, ele precisava emitir nota fiscal. E então ele veio atrás desta informação, e acho que nós, inclusive, se não me falha a memória, fizemos o procedimento de registro para ele, e ele, a partir daquele momento, já estava se habilitando a poder, então, ter a sua nota fiscal. Ou seja, você trabalha naquela base da pirâmide, da base da economia, viabilizando que as pessoas possam atuar de forma regular. Por isso que eu digo, se tem muitos que usam de forma irregular, eu vibro com os que usam de forma regular, né? E podem avançar, podem se expandir no mercado com seu serviço, com suas atividades, e estando de forma regular, ter seu alvará de atuação, ter seu alvará, às vezes emitido pelos órgãos ambientais, assim por diante. Mas é muito importante isso, conheça, vá atrás primeiro para saber que exigências são essas, né? Porque como o portal ele não tem nenhuma trava para registro, a exigência é apenas que esta pessoa não tenha nenhum vínculo com outra empresa, não pode ter o seu CPF vinculado a nenhum outro CNPJ, né? E a atividade em que ele queira se formalizar esteja prevista numa lista que está dentro do próprio portal. Então ele precisa pesquisar todas as atividades que lá estão. Atendido isto, ele pode ser MEI, ele pode ser um microempreendedor individual. Né? Então o processo é simples, ele é amigável, ele é tranquilo de se formalizar. E principalmente com o passar dos anos, as pessoas que vêm até o Sebrae principalmente já vêm sabendo exatamente o que elas querem, né? Porque elas têm alguém do meio da família, do meio de amigos ou do grupo de outros profissionais que já diz, olha, tu pode te formalizar como MEI porque eu também já me formalizei, né? Tu vai poder fazer isso, tu vai poder. Então eles já vêm decididos, eles já sabem, eles já entenderam como é. Diferentemente, claro, que lá nos primórdios, lá principalmente em 2009, 2010, era muito novo isso, era tudo muito novo. Mas se nós pegarmos, né, o número atual de quase 8 milhões de pessoas formalizadas a nível de Brasil, quando na expectativa, por ocasião da lei que trouxe esta oportunidade, tinha-se uma expectativa na época de formalizar 1 milhão de pessoas, de X milhões que atuavam na informalidade. Quer dizer, isto superou muito, né? A expectativa foi muito além do que se imaginava que pudesse ter. E ainda assim se fala em muita atividade informal, ainda assim, vou usar um exemplo da doceira, por exemplo, que é aquela que faz o doce que a gente encomenda para os aniversários, para as festas. Quer dizer, aquela doceira que tem um produto excelente e faz na cozinha da sua casa essa produção de produtos, né? E ela vai, e quando ela nos procura e pretende formalizar essa atividade, ela esbarra numa questão que não é no site lá para se registrar, que está prevista a atividade dela, mas ela esbarra em não atender uma outra exigência que é da vigilância sanitária, que é ter um ambiente apropriado, de acordo com as normas da vigilância, para produzir os seus doces. E aí muitas vezes não se viabiliza, porque ela atende pequenas quantidades, pequeno número de clientes, porém para ela se viabilizar numa sala adequada, com toda a estrutura, ela vai ter um custo muito maior, ou seja, ela tem que sair de um patamar de pequena produção para uma grande produção que gera recursos para arcar com locação de uma sala adequada dentro dos padrões da vigilância. Então a gente percebe também no dia a dia que tem algumas situações em que não tem muita saída, ou seja, não tem às vezes como resolver, né, Saldanha, de que a pessoa quer, a opção está aí, mas ela não consegue alcançar, ela não consegue fazer aquela virada, não consegue dar aquele salto para sair daquele nível
produto caseiro, né, para algo, e aí algumas pessoas inclusive criticam que a legislação é muito enérgica, que é muito rígida, mas quando se trata de alimento, né, de alimento seguro, como a gente chama o termo, né, as leis precisam ser cumpridas, elas estão aí para garantir a nossa saúde, na verdade. A integridade física do integridade. cliente. Isso, exatamente. Mas e além do MEI, há outros documentos que são imprescindíveis para o empreendedor também? Como o Clóvis estava falando antes, é os alvarás, né? Não é só se formalizar, em 20 minutos está pronto, mas depois, depende da atividade, tem várias exigências normais, como se fosse uma outra empresa normal, né? Todos os alvarás, para poder emitir a nota, senão ele também não vai conseguir fazer nada só tendo o registro, né? Só o CNPJ e o registro que sai o NIR da junta ali, o CNPJ, não precisa dos alvarás. Construtora Solid tem a solução para a sua obra. construtorasolid.com.br. Contato pelo 51 98139 7282. Olá, sou Paulo Moura, repórter fotográfico, coordenador das etapas do Miss Rio Grande do Sul, Mini Miss Universo versão Disney e rainha da Expo Inter. E vem aí uma nova emoção. E o foco é você. Vamos estar com a nossa equipe completa na sua cidade. Você será a nossa celebridade. Vamos te entrevistar, vamos te fotografar e muito mais. Fique ligado. Sabe como? Eu sou Maria Laura, repórter Mini Programa, blogueira, modelo e Mini Miss Brasil Beleza Facial. Vou estar acompanhando o Paulo Moura na sua foto e quando terminar vou te entrevistar e vai para o meu quadro do programa, Trocando Ideias com Maria Laura. Vem aí, bastidores na tua festa. Eu, Paulo Moura, estarei percorrendo o Rio Grande do Sul e com certeza com uma cobertura completa na tua festa. Fotografia, filmagem, entrevista, aquele bate-papo descontraído nos bastidores. Quer saber como? Entre em contato com a nossa produção.
coisa muito importante também, que com certeza todo empresário tem a dúvida, é o tempo do retorno, né? Com certeza procuram vocês para perguntar sobre isso. Como é que tem um cálculo que possa ser feito, então, para ter um prazo de retorno desse investimento? Dentro do plano de negócios, ele vai ver qual o valor do investimento, o que ele está estimando em vender, qual a margem que o produto tem, qual o volume que ele tem que ter para ter um ponto de equilíbrio, para não ganhar nada e só pagar o custo dele, e aí, passando a margem, o ponto de equilíbrio, e aí já começa a ter um retorno do capital que ele investiu. Por vezes a gente vê assim, vamos construir uma empresa grande aqui e estão prevendo um retorno de 10 anos, para 10 anos. Então eu estou prevendo que eles vão levar 10 anos para tirar o dinheiro que eles investiram, para depois começar a ganhar alguma coisa, né? Eu sempre brinco assim, quando sai um equipamento novo, logo que saiu a parabólica, logo que saiu o videocassete, a televisão colorida, todas as primeiras são muito caras. Depois que ela passou um determinado tempo, que já pagou o investimento, depois dos 10 anos que ela já pagou o investimento, ela começa a ficar mais barata. Pode analisar. Todo o equipamento novo que sai é uma todo fortuna. lançamento. Depois de 5 anos, 3 anos, depende do prazo que eles deram para retorno daquele investimento, aí começa a cair, os preços começam a ficar praticamente acessíveis a toda a população. No início é tudo para rico, Depois já fica mais acessível. o rico acaba pagando o investimento primeiro, né? Bom, mas então esse tempo que leva para retornar é muito relativo, depende do plano e depende do valor do investimento e da margem que o produto pode ter. Porque tem produtos, que é vendido, vamos colocar um exemplo aqui do cachorro-quente, que cabe bem no meio, né? Sim. É R$10, né? 10, 12 reais o cachorro-quente. Por maior margem que seja, o valor do dinheiro é pequeno, né? Então, se ele comprou uma carrocinha de cachorro-quente, aquelas que Santa Cruz, tem as Townerzinhas e tal. Então, quanto tempo ele vai levar para ter o retorno desse investimento todo? Uma Towner usada, vamos supor, R$15.000. Equipamento dentro, sei lá, mais uns 5 mil, né? Então, a gente está falando em R$20.000 sem capital de giro. Mas ele precisa mais um capital de giro para poder ter o pãozinho e todas aquelas... Ele vai precisar de uns R$30.000. Só para investir, no caso. Só para começar. Para começar. Se ele já quiser no primeiro momento, no primeiro mês já pagar aquele empréstimo, se ele pegou de alguém, eu peguei emprestado R$30.000, comprei tudo, e o cara no primeiro mês já querer 5 de prestação, tá ralado. Então, é esse plano de negócio que vai dizer para ele, olha, tu vai amortizar a cada mês R$500 ou R$300. Então, quantos meses? Se for R$500, 5 mil, né? Então vai levar 10 meses só para amortizar o investimento, né? Então, tudo é isso que vai... Isso é o planejamento, né? Na verdade, isso que a gente fala no início, que o Renato traz, esse raciocínio prático, justamente planejar isso, né? Eu vou investir um determinado valor, tá? E por que a gente fala em retorno do investimento? Porque dificilmente vai chegar um tempo, eu imagino que eu vá vender isso para alguém, tá? Que valor de mercado vai ter este investimento? Se eu investir 30, usei por 5 anos, agora eu quero vender. Alguém talvez te pague 5 mil, porque o carro já está esgualepado, está precisando de reforma, o equipamento já está bem prejudicado, praticamente não se aproveita mais. Então, na verdade, quase que a totalidade do que investiu, tu não recupera mais, ele não volta mais em forma de dinheiro. Mas que fosse, então tu calcula que se tu investiu 30%, 80% tu vai consumir do investimento. Vai se por uso mesmo, né? Por depreciação ele vai se acabando. Bom, a partir daí eu posso fazer um cálculo de que eu vendendo um cachorro quente a R$10, talvez ele tenha que me deixar R$1 ou R$2 vezes a quantidade. Ou seja, se eu tirar R$2 por cachorro quente vendido, que seria o lucro, e eu sempre digo isso, enfatizo, que o faturamento, aquela receita bruta que um negócio gera, não importa o tamanho, eu sempre digo, isso não é o dinheiro do dono, é o dinheiro da empresa. E aí tem um grande problema que eu sempre oriento assim,
E dou um exemplo. Isso depende da empresa. O cara está lá no caixa, o dono está no caixa do negócio e toca o telefone. É a patroa perguntando se está para ir no mercado. Aí ele só um pouquinho bate na gaveta do caixa para ver se tem dinheiro. Aí tem um dia, dá para ir no mercado. Não dá, não é assim. Aquele dinheiro é da empresa, é o faturamento dela. Dali tem que sair todas as despesas, repor o produto que foi vendido. Pagar funcionários, para ver se vai sobrar alguma coisa. E aí essa sobra, ela é bem pequena em relação ao faturamento. Né? Então é dimensionar, digamos assim, qual é o... E muitas empresas, inclusive de tamanhos diversos, já sucumbiram por isso, porque a empresa, o negócio, por isso que já se diz, é uma pessoa jurídica, né? Ela tem saúde também, né? Ela tem necessidades, e muitas vezes o lucro, o empresário inclusive não gosta muito que a gente pergunte para ele sobre lucro, a gente às vezes até pergunta em resultado da empresa, porque se tu pergunta como é que a empresa está indo bem, não, está indo bem, estou vendendo, estou faturando bem. Não estou perguntando do faturamento, estou perguntando do lucro da empresa, né? Fazendo aquela continha do que entrou 10 mil, saiu tanto disso, tanto daquilo, tanto daquilo. O que está sobrando lá embaixo quando tu já pagou tuas contas do mês, né? Tu já repôs a mercadoria que tu vendeu. A grande maioria, primeiro, não sabe fazer esse cálculo. A grande maioria não tem controles para fazer esse cálculo, porque ele sabe com exatidão quanto que é a venda do dia, da semana, do mês, do ano passado, eles têm na ponta da língua. Mas se tu perguntar para ele, e quanto foi o teu lucro, o teu resultado, isso é com o contador. É o contador que sabe. Não, só um pouquinho, mas o contador, ele é teu sócio? Não, o contador trabalha com dados passados, ele avalia em cima de uma base que tu forneceu para ele de informação. Agora, esse não é um dado de gestão. O dado de gestão tem que envolver visão de futuro. Né? O contador trata daquilo que vem, estou falando de algo que é do Saldanha, mas acho que ele concorda comigo. O contador trata de algo que já passou, trata do passado do negócio, né? Calcular os encargos, os tributos daquilo que passou, pagar folha de pagamento e assim por diante. Né? Imposto de renda é do ano passado. Né? Quando vai fazer a declaração de renda da empresa referente ao ano anterior, a empresa já está quase na metade do ano de novo. Né? Então, ou seja, se ela tem que corrigir um rumo, ela vai corrigir com uma visão de futuro. Então, saber apurar o resultado, mesmo que não seja com precisão, mas que seja aproximado, indica isso que o Renato, vou pegar esse gancho aí. Tá, muito bem, família, dona do negócio, nós podemos fazer uma viagem, nós podemos investir num carro novo, né? Ou nós podemos construir o prédio da empresa, porque tem bastante dinheiro no caixa, ou na conta do banco, né? Mas vem cá, só um pouquinho, vamos projetar para 12 meses para frente quais os nossos compromissos com fornecedores, com funcionários, com N despesas fixas que estão lá todo mês e quanto sobra. Bom, fazendo o cálculo do meu faturamento vou chutar um número redondo para facilitar, de 100 mil reais por ano, eu fiz as contas que 90 mil reais não é meu. Já está empenhado para o giro do negócio. Sobra 10 mil reais. Então, se tu vai projetar algum consumo para a família, algum gasto para a família, projeta nos 10 mil, não nos 100 mil que vai entrar. Os 10 mil que é a remuneração do dono, né? Uma das primeiras colocações eu colocava que ele tem que saber quanto ele precisa para viver. Porque o que mais acontece é que eles acabam vivendo do faturamento e não do resultado. Não do lucro. Eles acabam projetando gastos. Se o limite era 10 mil, se ele gasta 20 mil em vez de 10, ele tá usando 10 mil que não é teoricamente que ele poderia estar usando. E começa a entrar em situação, às vezes, a grande verdade é que o empreendedor ele tem que pensar assim, ele é pessoa física, a empresa é pessoa jurídica. Ele é um mero empregado responsável por aquele CNPJ. E o empregado tem salário e o empreendedor tem prolabore. Ele tem que estipular um prolabore para ele. E não pegar à vontade, quando tem dinheiro no caixa e pegando. Tem muitos que a gente pergunta, mas quanto tu tira? Não sei.
Nem Não sabe, sabe. ele nem controla, Mas ele nem não quer faz controlar. É melhor não controlar, né? Porque senão aí- vai dizer para ele que tem que ser menos, ele não Aí vai tu já- achar, vai achar Ô, mas ruim. tu tá- Como é que eu vou dizer tu para tá minha mulher comendo- que não pode ser aquilo? Tu né? tá comendo o faturamento, rapaz. Não. Tá comendo dinheiro da empresa. Tem que estipular assim, ó. Estipula um salário mínimo, ou 2. E aí, faz a conta no final do ano, no final do mês. Se sobrar, tu tem direito a alguma coisinha a mais. Se não, tu É até aquilo acha ali. que tirou demais. Se faltar, tu tirou demais. Entendeu? O que acontece muitas vezes também, então. Quase sempre. É muito comum. Se deparam É muito- bastante com essa situação. Essas situações são bem comuns no meio. Volta aquele raciocínio da dificuldade de se adotar práticas de controle do dinheiro, ou das contas, ou dos números que seja, né? Ou seja, é dimensionar os gastos da família para ver se a empresa, este negócio, gera o suficiente para este padrão que a família estabeleceu, né? E às vezes tem que ajustar o padrão, né? Por vezes o negócio é bom e um dia vai gerar esse recurso. Só que nos primeiros meses não tem ainda, porque tem que fazer clientela, tem que aumentar o volume, e ele acaba matando e por não ter esperado um pouco mais para poder tirar aí, sei lá, um pouco mais de dinheiro, né? E E até já quer tirar logo no início todo aquele dinheiro. me ocorre, inclusive, agora nós estamos falando de modo geral, nós não estamos especificando MEI, como a gente estava falando há pouco, a gente está falando de negócios de um modo geral, se encontra em todos os níveis de faturamento anual, né, que a gente falava há pouco, pequena empresa, a microempresa, por porte de faturamento, de acordo com o faturamento, é aquela que fatura até R$360 mil por ano. Se a gente fizer uma média, dá em torno de R$30 mil por mês, onde tem a maioria das empresas são desse porte. E depois aquelas que faturam acima de 360 até 4.800.000 são tidas como pequenas empresas, né? Mas isso que nós estamos falando agora, da carência no cuidado da gestão dos números, ela permeia todos esses níveis de porte, né? Só para não ir além, eu estou me restringindo ao que é o público mais que o Sebrae atua e que representa o 99% das empresas no Brasil, em termos de número de empresas, né? Então a empresa ela experimenta um crescimento de vendas, de faturamento, e que muitas vezes empolga, né, quem está por trás deste negócio, que parece que esse é o valor que o empresário tem à disposição para, tipo assim, ele vai dizer, a empresa é minha, eu que decido o que fazer com este dinheiro. E a consequência muitas vezes disto é empresários que daí se socorrem a instituições financeiras em busca de recursos, vou precisar de recurso. E a instituição financeira vê com bons olhos o empresário que busca recursos para investir, para expandir o negócio, né? Para ampliar a possibilidade de vendas, de receita, de faturamento. Mas o empresário que vai em busca de necessidade de capital de giro, acende a luz amarela. Por quê? Porque, como o Renato disse, né? Se a empresa gera um valor possível de ser retirado pelo sócio, que seria o lucro, a partir do momento que ele retira mais que essa fração, logo adiante este valor vai fazer falta. E aí o que ele busca? Ele não consegue mais atender as obrigações, seja ela de fornecedores, de folha de pagamento, de toda e qualquer ordem. Ele se socorre de um recurso para pagar colocar em dia essa situação. Mas se ele não se reposicionar ou se ele não mudar a atitude dele em gestão, né, isto ali vai tu dá um pouquinho mais de corda para ele se enforcar um pouco mais adiante. Tu só está empurrando o problema com a barriga. Então, e às vezes chega em situações realmente de inviabilidade do negócio, porque ele já esgotou todas as linhas de crédito que ele poderia acessar, o limite de crédito dele já foi, e ele continua com as mesmas práticas, ele continua fazendo as mesmas coisas, ou seja, indo além do que poderia. Porque todo financiamento contraído injeta um recurso no caixa, coloca em dia. Se ele não mudar, além de ele continuar tirando mais do que ele poderia da empresa, que é além do lucro que pode estar sendo gerado, ele vai ter um empréstimo para pagar, que vence em 30 dias. Capital de giro não tem carência.
Ou seja, ele só agrava a situação. Então, muito cuidado, né? Eu digo assim, deixa esse alerta também. Nunca é demais falar disso, porque parece assim, não, mas isso todo empresário sabe, isso é conhecido, o empresário não... Não, mas as pessoas, elas se atrapalham rapidamente, facilmente com essa questão. E pode virar uma bola de neve, então. Vira uma né, bola também. de neve e torna o negócio insolvente. E aí, como o Renato trouxe antes, né, o percentual de índice de empresas que fecham com tenra idade, né, que passam por essa turbulência, e normalmente as que passam do segundo ano para o terceiro ano já tem uma maturidade de gestão que permite eles seguir, porque aí tu vai ver, empresas que têm 5 anos, 10 anos, 20 anos de mercado, mas muitos ficaram lá no segundo ano, é que quando acabou, né, o seu crédito, acabou sua reserva, e ele não se adequou, né, ao tamanho desse negócio que ele tem. Né? Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas eu tenho mais uma pergunta para vocês. Na verdade, eu gostaria que vocês dessem uma dica, então, para quem está nos assistindo e deseja, então, se tornar um bom empreendedor. O que vocês diriam? Bom, em primeiro lugar, fazer essas aulas que o Sebrae disponibiliza ali, né, de orientação, capacitação, que infelizmente, como o Cláudio colocou, poucas pessoas usam os recursos governamentais, que são de graça, né? Usar os escritórios que tem que fazer de graça e pedir as orientações, né, para que consigam fazer esse início de plano de negócio, pelo menos um início de plano de negócio, e tenham essa orientação para eles terem um mínimo de administração financeira, porque realmente a administração financeira é a base porque o resto eles dominam. Se eles estão tentando entrar naquela atividade é porque eles têm uma afinidade, uma habilidade, né? Ou no comércio, ou na indústria, ou no serviço, eles dominam. O cara é pintor, o cara é doceiro e tal. Mas essa parte de administração é que eles pegam. Então ali tem várias situações que eles podem pegar essa orientação sem ônus. Então eles têm que procurar essa orientação. Tentar entender melhor isso aí e saber que todo o empreendimento ele tem um prazo de maturidade. Não pode no primeiro mês já começar a querer ganhar, porque agora eu sou patrão e patrão ganha bem, eu quero ganhar bem, né? Isso muito eu já vi acontecer, que o cara estava trabalhando na iniciativa privada e o público, público não, mas que não é demitido, mas na iniciativa privada perde o emprego, ganhava R$2.000, vamos supor, aí sai com um dinheirinho, né, quer empreender, e bota, e no primeiro mês você já quer ganhar 3 ou 4, porque de empregado eu ganhava 2, agora eu sou patrão, tenho que tirar 4 ou 5. Mas será que a atividade dele já nos primeiros meses consegue tirar isso? Talvez no futuro próximo até tire, mas ele vai matar antes de acontecer isso. Então, por falta de experiência e de não ter corrido atrás dessas informações, que existem e não são caras, né? Porque sim, o Sebrae tem de graça, os contadores têm alguns que também têm de graça, né? Então, buscar se informar, então. Buscar se informar, bem certinho. Isso aí. Eu deixaria também como recado final, porque o assunto realmente é bastante empolgante, mas uma mensagem final eu diria assim, a pessoa sempre complementando até o que o Renato já trouxe, né, essa necessidade de ter afinidade com aquilo que ela pretende fazer, não porque viu que alguém fez e deu certo, eu vou copiar esta ideia. Tem que ter a ver com aquilo que tu gosta de fazer, da sua área, do seu interesse. Então, a necessidade de planejar sempre, né, de pesquisar bastante sobre e se preparar bastante antes de iniciar. Recursos, sim, vão ser necessários também, né? Mas se você tem um negócio bem planejado, você até pode conseguir buscar o recurso, às vezes se associando a algum investidor, e você consegue também colocar a sua ideia em prática. De nada adianta uma boa ideia guardar na gaveta da sua casa que você não compartilha com ninguém. Então, se você pensa em fazer e colocar uma atividade, troque ideia com as pessoas do seu relacionamento, porque uns vão te chamar de louco, outros vão dizer talvez, mas daqui a pouco tu encontra pessoas em que vão te dar dicas, mesmo que seja para dizer, cara, isso é uma furada, não vai nessa, porque tu podia estar embarcando numa canoa furada e às vezes gastando, né, despendendo um recurso caro
que tu tens à mão. Então, o brasileiro é tido como muito empreendedor, né? Mas infelizmente pouco inovador naquilo que ele vai empreender, né? Então, eu, como mensagem final, fique muito atento àquelas atividades que a gente chama que tem poucas barreiras de entrada, que são muito fáceis de fazer ou precisa pouquíssimo recurso para fazer. Se está fácil para ti, vai estar fácil para dezenas ou centenas de pessoas fazerem a mesmíssima coisa. A partir do momento que tu consegue ir para um estágio que tem alguma inovação, alguma diversidade, algum esforço maior, que seja inclusive às vezes financeiro, mas também muitas vezes de conhecimento, de aprofundamento, você talvez possa vir com uma proposta e que inclusive você consegue no mercado agregar mais valor a esse produto ou serviço, porque ele tem uma proposta diferenciada. Observe esse tipo de movimento, né? Às vezes não é simplesmente o lanche pelo lanche, mas da forma, às vezes, como você se apresenta no mercado, você pode dizer, poxa, mas é só um cachorro-quente. Não, só um pouquinho. Ele tem uma diferenciação, seja no atendimento, na estrutura do lugar, na forma como as pessoas vão tratar com esta atividade, pode fazer toda a diferença. Então, em primeiro lugar, observe muito, olhe muito, não se afobe. O empreendedor que se afoba, ele tem grande chance de fracassar e de sucumbir. Então, planeje bem, pense bem, se aprofunde, estude, converse, troque ideias com as pessoas, vá refinando, vá se preparando para. Ah, mas eu vou levar então meio ano para abrir meu negócio? 1 ano. Com certeza, se tu não abrir é porque chegou à conclusão que tu ia quebrar. Por isso que tu não abriu. E se tu for abrir, tu já vai ter mais chance de sucesso. Clóvis, Renato, então, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem passando tantas informações importantes. Obrigada por estar conosco. Muito obrigado. Obrigado também. Esse foi o nosso programa Expressão Livre. Voltamos na semana que vem com outro tema.